Olá galera, tudo bem? Na aula de hoje continuaremos a falar sobre o mínimo múltiplo comum e aprenderemos a calculá-lo de uma forma diferente. Primeiramente, vamos relembrar como estávamos fazendo para calcular o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Vou colocar aqui eu quero descobrir o valor do MMC entre os números 10 e 25. No primeiro momento, nós estávamos montando as listinhas com os múltiplos dos números. Então, primeiro, calcularíamos alguns múltiplos de 10. Depois, alguns múltiplos de 25. Múltiplos de 10. A gente vai começar ignorando o zero, né? Porque o zero é múltiplo de todo mundo. E não faz sentido considerar o zero como mínimo múltiplo comum, porque senão o zero seria o mínimo múltiplo comum de todos. Então, quando estamos falando de mínimo múltiplo comum, estamos falando, se eu tenho dois números distintos, do primeiro número diferente de zero, natural, que vai aparecer nas duas listas, né? Comum entre esses dois números. Então, teríamos aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim sucessivamente. Na lista de baixo, teríamos 25, 50, 75, 100 e assim sucessivamente. Note o seguinte, temos aqui o 50, temos aqui o 50. E é o primeiro número que aparece ao mesmo tempo nas duas listas. Logo, esse número 50 é múltiplo de 10 e é múltiplo de 25. E mais forte do que isso, o MMC entre 10 e 25 é o 50, pois está tanto na lista do 10 como na lista do 25 e é o primeiro múltiplo a se repetir. Uma coisa que eu já havia comentado com vocês e é importante frisar é o seguinte: a partir do momento que eu encontro o mínimo múltiplo comum, todos os múltiplos vão se distanciar, todos os múltiplos comuns, né? Essa quantidade de unidades aqui. Então, o próximo múltiplo comum entre o 10 e o 25 seria o 100. Depois o 150 e assim sucessivamente. Tá joia? Porém, nem sempre essa maneira é uma maneira muito prática para que nós determinemos o mínimo múltiplo comum. Quando não, né? De uma forma geral, a gente não utiliza isso daqui. Isso daqui é mais para a gente ter a ideia do mínimo múltiplo comum. Então, o que a gente vai utilizar? Nós vimos em alguma aula anterior aí os números primos. Um número ele é dito primo quando ele possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E os números primos são alguns, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e assim sucessivamente. Certo? É um conjunto numérico com infinitos elementos.
tomar cuidado, porque sempre que eu pergunto em sala de aula o que são números primos, o pessoal sempre me vem com a ideia de que são números ímpares. E não são números ímpares. Por quê? Olha, ora, o 2 é um número primo e não é ímpar. Ele é o único número par que é primo. Por que ele é o único? Porque ele é divisor de todos os números pares. Então, qualquer outro número par, além do número 1 e dele mesmo, vai ter o 2 como divisor. E aí já quebra a característica dos números primos. E também existem vários números ímpares que não são primos, como por exemplo o 9. O 9 ele é divisível por 1, por 9 e pelo 3, por exemplo. Então, isso já faz com que ele deixe de ser primo, certo? Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Existe uma forma que é chamada de faturação, decomposição em fatores primos, para determinar o número, o MMC entre dois ou mais números. Neste caso aqui, neste exemplo, que eu pedi para que fosse calculado o mínimo múltiplo comum entre o 10 e o 25, nós chegamos no 50. E eu farei utilizando este novo método. Então, a primeira coisa que nós deveremos fazer aqui é colocar o 10 do lado do 25. E agora faremos divisões sucessivas por fatores primos, sempre pelo menor número primo possível. E este número não obrigatoriamente terá que dividir todos os números que estão na nossa sequência. Basta que seja possível efetuar a divisão por um desses números, a divisão de um desses números por esse primo que eu vou estar tomando, que já está de bom tamanho. Por exemplo, o 10 é um número par. Se ele é um número par, ele é divisível por 2. O 25 não é divisível por 2, mas não tem problema. Se o 10 é divisível por 2, já basta. 10 dividido por 2 dá 5. O 25, que não é divisível por 2, eu abaixo. Nenhum dos dois números agora são números pares. Então, nenhum dos dois é um número par, não vai dar para dividir por 2. Eu tentaria com o próximo, que é o 3. O 5 é primo, só vai dar para dividir por 1 e por 5 mesmo. O 25, 2 mais 5 dá 7. Não tem 7 na tabuada do 3, então o 25 não é divisível por 3. Vou tentar então com o próximo número primo, que é o 5. O 5 é divisível por 5. 5 divisível por 5 dá 1. O 25 termina em 5. Se termina em 5, dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. O 5 só vai dar para dividir por 5 de novo, e aí vai dar 1 e 1. Quando todos os quocientes aqui da divisão forem 1, acaba o nosso processo, tá certo? Então, o nosso processo vai finalizar quando, aqui na minha listinha, restar apenas o número 1. Então, por que eu falei que eram divisões sucessivas? Porque eu vou sempre pegando os quocientes aqui e vou procurando divisores. Logo, o MMC entre 10 e 25 será igual a 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então, o MMC entre 10 e 25 é 50.
E isso confirma com o que eu tinha encontrado lá em cima. Certo? Vamos fazer mais um? O MMC entre 8, 10 e 12. Utilizando este método, nós colocamos aqui 8, 10, 12. E vamos para as divisões sucessivas. Os três números são pares, então dá para dividir por 2. 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6. Ainda tem pelo menos um que ainda dá para dividir por 2, então vou por 2 de novo. Dá 2, dá 5, dá 3. Dá por 2 de novo. Aqui é 1. O 5 eu mantenho. O 3 eu mantenho. O próximo número primo que eu vou utilizar aqui, que é o menor possível, que dá para dividir um deles, é o 3. E aí aqui dá 1, aqui dá 5, aqui dá 1. Agora dá para dividir por 5. Isso daqui dá 1, dá 1 e dá 1. Então logo o MMC entre 8, 10 e 12 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Por que eu volto aqui multiplicando? Porque eu estou utilizando a operação inversa a que eu utilizei para fazer essa decomposição. Eu vim dividindo esses números. Então eu volto multiplicando. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 16. Desculpa, dá 24. 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 5 dá 120. Então, o menor múltiplo comum entre 8, 10 e 12 é o 120. Certo? Para vocês treinarem utilizando este método, eu quero que vocês determinem o MMC entre 50 e 52. Aqui eu estou utilizando números que vocês vão ver que se vocês fossem montar tabelinha, daria muito trabalho, vocês teriam que fazer muita continha. Então é melhor fazer por este método aqui. Tá joia? Bom, espero que vocês tenham entendido. A aula foi simples. Um abraço. Hoje, mais tarde, nós teremos uma aula ao vivo. Espero todos lá. Até breve.